Olá, bem-vindos a mais um episódio e isto é história, portanto, desta vez vamos falar da Guerra Fria. A Guerra Fria é um assunto um bocado complicado de falar porque tem imensas partes por onde pegar e todas elas são interligadas, por isso, como não dá para falar tudo ao mesmo tempo, vamos começar por algum lado. A Guerra Fria começou em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial acabar, e durou até mais ou menos 1985. Ora, começou porquê? Porque a Alemanha tinha feito todo o seu império, toda a sua conquista na Segunda Guerra Mundial e os soviéticos conseguiram entrar em Berlim e os aliados conseguiram conquistar e libertar a França e tudo isso. Ora, os soviéticos disseram, bem, nós ajudamos a fazer isto, nós fizemos a maior parte, portanto agora nós queremos controlar um bocado de Berlim também. E um bocado da Alemanha também. E então os aliados disseram, ok, mas nós também queremos uma parte. Então dividiram Berlim em 4 partes. França, Estados Unidos, Inglaterra e Rússia, União Soviética. Portanto, só aí já ficou um bocado de tensão porque nenhum deles confiava o suficiente nos outros e portanto era do tipo, bem, eu tenho que estar por perto para ver se ele não faz merda. Churchill avisou logo que Stalin estava com muita fome de conquistar mais. Do tipo, ok, eles estiveram adormecidos este tempo todo, estiveram este tempo todo ali fechados e confinados, ninguém curtia do comunismo, nós tentávamos manter o comunismo afastado. Agora eles têm algum mérito, alguma importância no espaço mundial, no espaço político, porque nos ajudaram a fazer isto. Isto vai lhes dar influência e também lhes vai dar importância. Então tiveram logo a partir daí um certo cuidado. Depois, nos Estados Unidos, em 1947, o presidente Truman fez um discurso numa universidade e disse: existem 2 lados. Existe o lado da liberdade, que é o nosso, e existe o lado da opressão, que é deles. No nosso lado, vocês têm liberdades políticas, sociais, económicas, está tudo a correr bem, estamos a ter inovação. No lado deles, vocês têm fome, trabalho forçado, repartição de riqueza, etc. E a cena é: o mundo está dividido em 2. E agora está na altura de escolher. Esta parte de escolher é importante, porque lhes mostra claramente que há 2 lados diferentes e 2 lados antagónicos. E portanto, está na hora de escolher. A questão é, do nosso lado, nós não obrigamos ninguém a ser capitalista, nós não obrigamos ninguém a ter liberdade económica. No lado deles, por exemplo, os países da Europa de Leste, que eles libertaram do Hitler, se calhar já não têm tanta escolha. Truman põe isso em questão. Será que eles escolheram mesmo ser comunistas? Ou será que foi a presença dos soldados, a presença dos secretariados comunistas lá naqueles países que os ajudou a chegar ao poder? Será que a democracia deles é verdadeira? Então, pronto, a partir daí começaram logo a haver duas visões do mundo. Aliás, sim, 2 visões do mundo. Uma em que os Estados Unidos são os bons, outra em que os Estados Unidos são os maus. Isto porquê? Porque após a doutrina de Truman, ainda no mesmo ano, Janov, que era um membro do Partido Comunista da União Soviética, fez um discurso parecido, chamado a doutrina de Janov, por oposição à doutrina de Truman, em que disse os Estados Unidos são imperialistas e não são democráticos e nós é que somos. E, portanto, basicamente opor-se ao que ele disse, e ambos defendiam uma coisa, que era, nós temos que ajudar os países a escolher um lado. E nos Estados Unidos eles propuseram o Plano Marshall, propuseram uma ajuda económica, que mais tarde se veio a tornar no Plano Marshall, que basicamente era dar principalmente comida, mas também algum dinheiro e máquinas, cenas para as fábricas, para os ajudar a recompor. A eles, quem? Aos países da Europa. Aqueles que podiam aceitar a ajuda, porque do outro lado, como o Winston Churchill disse, havia uma cortina de ferro que separava mais ou menos Berlim e os países da Europa Ocidental e da Europa de Leste. E daquele lado nós não conseguíamos ver muito bem o que é que se passava. Ora, desse lado, estavam sob o domínio da União Soviética, porque após terem governos comunistas juntaram-se a eles. E portanto, alguns deles até queriam aceitar a ajuda económica, porque de facto estavam na miséria, tinham sido guerra de um lado, guerra do outro, e agora estavam ocupados pela União Soviética, portanto estavam um bocado desconfortáveis a nível económico. E eles, nós queremos ajuda. E a Rússia, não. Então eles, ok, então como é que nós nos chafamos? Então a União Soviética, a Rússia, whatever, fez também o seu plano, o Comecon, que basicamente é o plano Marshall, mas do outro lado, praticamente a mesma coisa, dar dinheiro para eles se recomporem, dar dinheiro para eles não precisarem de se revoltar, para não tentarem passar para o outro lado. Havia também uma clara divisão militar, e isto começou a ser mais necessário, mais explícito, quando Stalin começou a arranjar problemas em Berlim. Porquê? Porque os aliados decidiram, nós estamos aqui os 3 em Berlim e podemos dar-lhes um país, ou podemos continuar a ocupá-los tipo gajos de fora que estão a ocupar-los. Então, vamos construir um país e vamos embora e vamos deixá-los para aqui. Então construíram, juntaram as suas 3 partes e disseram, ok, façam eleições, vocês agora são da República Federal Alemã.
Quem é que não gostou disto? Stalin. O quê? Um país capitalista e livre, aqui ao meu lado, aqui dentro do meu país, porque a Alemanha, no geral, estava sob o domínio soviético. Tipo, eles fizeram isto como? Então ele começou a arranjar problemas e fez o bloqueio de Berlim. O que é que isto significa? Para os... Eu vou pôr aqui uma imagem, podem ver nos vossos livros também. Para os aliados passarem para as suas partes, para as suas ocupações na cidade de Berlim, que ficava do lado soviético, tinham que passar por partes soviéticas, que tudo à sua volta era soviético. Ora, isto envolvia que Stalin deixasse que isso acontecesse. Stalin agora disse, não, já não podem passar por terra. Já não podem enviar caminhões com comida, já não podem enviar soldados, os soldados já não podem voltar para casa para descansar. E o que é que eles fizeram então? Ok, já sei, vamos de avião. Então iam tipo todos os dias vários aviões para as 3 partes da República Federal Alemã, que eram anteriormente os 3 condados, whatever, vocês percebem. E basicamente o Stalin viu, bem, eles não estão a morrer à fome, eles não estão a ficar sem soldados, eu acho que foi só desistir e acabou o bloqueio de Berlim. Mais tarde veio a haver o Muro de Berlim. Isto é melhor vocês decorarem as datas, porque podem sair perguntas de ordenação cronológica. Mas basicamente o muro de Berlim foi depois do bloqueio de Berlim. E basicamente todos os anos estavam a fugir 3,5 milhões de pessoas da Alemanha soviética para a Alemanha federal, basicamente. E porquê? Porque queriam comida, basicamente. Queriam liberdade, não queriam estar sobre o jugo soviético. Então fugiam. E Stalin disse, ok, vou construir um muro à volta daqueles 3. E construiu um muro e toda a gente conhece o nome Muro de Berlim e quem tentasse passar era morto logo. Portanto, com todas estas tensões, ambos os lados começaram a fazer uma certa corrida ao armamento. Porquê? Ok, e se uma guerra acontecer? E se a dada altura está ali de passar a linha e nós tivemos que entrar em guerra? E o Stalin pensava mesmo. E se a dada altura eu passar a linha e eles não gostarem? Não, vá, pronto, se algum de nós fizer alguma cena má, vamos ter que estar prontos para responder. Então, os Estados Unidos fizeram, nós temos a bomba atómica. Podemos destruir tipo, cidades deles em apenas tipo, bloco. E os soviéticos basicamente já sabiam porque sabiam que tinham sido usados na Segunda Guerra e que eles estavam à procura de bombas ainda melhores e já estavam também com as suas bombas e começou a haver uma certa corrida nuclear também. Além de quererem mais tanques, mais aviões, mais submarinos, começaram também a fazer uma certa corrida às bombas nucleares. E enquanto nos primeiros anos cada lado tinha tipo 2, 5, 10, 20, a dada altura cada lado tinha para 5.000 bombas atómicas. Portanto, era muito agressivo e o objetivo disto, decorem o conceito, era o domínio pelo terror ou a destruição mutuamente assegurada. Basicamente consiste em, eu consigo destruir o teu país num só ataque. Eu também consigo destruir o teu país num só ataque. Então nenhum de nós vai atacar, não é? Exatamente. Então, a guerra chama-se Guerra Fria porque não existem exatamente conflitos diretos. Existe toda esta tensão e existiram também conflitos indiretos. Por exemplo, estes são chamados os pontos quentes da Guerra Fria. Por exemplo, a Guerra das Coreias, em que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul estavam em guerra civil, ou seja, a Coreia estava em guerra civil e a União Soviética decidiu apoiar a Coreia do Norte e os Estados Unidos decidiram apoiar a Coreia do Sul. E basicamente meteram lá as suas tropas e foram ajudando cada um dos lados e basicamente iam medindo as suas forças nesse campo, sem haver uma guerra direta entre os Estados Unidos e a União Soviética. Também houveram problemas em Cuba, também houve a guerra do Vietnã, houveram problemas no Médio Oriente. Tudo isso servia também para eles medirem forças. Obviamente para as pessoas que lá viviam não era sobre a Guerra Fria, era sobre os seus conflitos, mas eles iam lá e basicamente viam qual deles é que conseguia ajudar mais cada lado, qual deles é que estava com as melhores armas, como é que seria se de facto estivessem numa guerra. E portanto eles estavam sempre bastante tensos. A Guerra Fria foi também teve também uma vertente da corrida ao espaço. Porquê? Porque eles pensaram, bora pôr um satélite. E eu ouvi ontem, literalmente, um amigo meu contar-me que a dada altura a União Soviética mandou um satélite para o espaço e a única coisa que o satélite fazia era bip, bip, bip. E os americanos viam esse satélite e ouviam os bips e ficavam, o que é que raio isto significa? Vamos todos morrer. E era literalmente só um bip. Mas basicamente eles mandaram satélites para ver uma certa espionagem. Os Estados Unidos começaram a desenvolver a ARPA, que foi tipo a ARPANET, a primeira internet tipo mais remota que existia, que eram basicamente ligações entre computadores para poderem comunicar mais rápido.
E depois a União Soviética começou a copiar isto. Basicamente, cada lado tentava inventar coisas novas e mais poderosas e o outro lado copiava e tentava melhorar também. E houve uma série de propaganda, porque se nós estamos numa guerra contra um dos outros blocos, nós queremos que ele pareça muito mau, que é para o nosso povo, a nossa civilização, nos apoiar. Como é que os Estados Unidos e os aliados faziam com que o povo apoiasse a guerra e não dissesse, vamos deixá-los em paz? Porque faziam, por exemplo, bandas desenhadas, isto aqui é toda a história do Capitão América, faziam bandas desenhadas, faziam filmes, faziam notícias sobre como o outro lado estava mal, sobre como o nosso lado estava bem, a fazer comparações. O Capitão América a matar comunistas. Cenas assim. Enquanto que no lado da Rússia, eles mostravam aos americanos que estão a ser todos explorados pelos patrões. Nós é que estamos bem, olha, este plano quinquenal funcionou muito bem. Pronto, portanto, havia toda essa propaganda também. Começaram também a existir bastante pactos. Portanto, existia o Plano Marshall, existia o Comecon, e agora chegou a altura de fazerem também pactos militares. Porquê? Porque, ok, e se eles mandarem uma bomba atómica e eu for destruído? Ou, e se eles começarem a mexer tropas nesta zona e eu não tiver lá ninguém para fazer nada? Então, os Estados Unidos, principalmente, criaram a NATO, ou OTAN em português, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e basicamente podem ver que países é que estão lá, era tipo Portugal, Espanha, França, Inglaterra, essas cenas todas, e temos também, lá está, os Estados Unidos. E fizeram também bastantes pactos localizados com Nova Zelândia, Austrália, ilhas no Pacífico, tipo, imensa gente. Para quê? Para o caso da União Soviética atacar, eles, basicamente dá para ver no mapa, vou deixar também aqui a imagem, eles têm basicamente um círculo de aliados à volta da União Soviética, preparados para os cercar. A União Soviética também não gostou disto e é que eles fizeram, ok, vamos fazer também pactos militares, e fizeram o Pacto de Varsóvia, que era basicamente um pacto militar com os países de leste e com alguns países também, para os quais eles começaram a expandir. Por exemplo, Cuba, Vietnã, alguns países em África, cenas assim. China, principalmente, também. Portanto, a União Soviética também estava a expandir-se e também criou o seu pacto militar chamado Pacto de Varsóvia, que fazia exatamente o mesmo pacto que a OTAN, que era, se eles nos atacarem, nós atacamos, vamos ajudar-vos a espiar e, tipo, estamos aqui para vocês. Então, temos dois mundos diferentes e ambos acham que o outro é mau. Ambos os lados têm os seus aliados e basicamente o mundo inteiro está dividido entre o capitalismo e o comunismo, entre a liberdade americana e entre o controle soviético, e portanto vamos ver como é que isto resultou para ambos. Isto resultou num mundo bipolar, ok? Porque a nível económico são muito diferentes, a nível militar estão ambos a fazer a mesma corrida, e portanto a ciência foi se desenvolvendo para os dois e começou a haver uma maior variedade e um maior crescimento das inovações técnicas. Portanto, na economia, vamos ver o mundo capitalista primeiro. Na economia, tivemos então o Plano Marshall e mais outros acordos, e iniciou-se um período de prosperidade quando decidiram, bora liberalizar o comércio internacional, bora todos trocar uns com os outros e esquecer tipo, o mercantilismo e essas cenas todas. Então, da década de 50 até mais ou menos os anos 70, houve um período de intenso crescimento que foram os gloriosos 30, ou os 30 gloriosos, como preferirem chamar. E basicamente, enquanto que nos séculos e nas décadas anteriores o crescimento era tipo de 2%, nesta década foi para aí de 6, 7, 8, 10%, dependendo também dos sítios. E portanto, a nível de inovação, a nível de PIB, isto é muito importante e foi importante para todos estes países. Exatamente por existir também mais riqueza, por haver mais produção e haver mais livre troca, cada país foi especializando e foi inventando as suas coisas novas. Isto resultou também em que cada país ficasse mais rico, do lado capitalista. O que acontece quando um país fica rico? O país pode dar-se ao luxo de fazer práticas mais, não digamos socialistas, mas mais socializantes. Ou seja, vamos ver que surgiram duas correntes políticas nestas democracias, muito parecidas entre si e com basicamente o mesmo objetivo. A primeira era a social-democracia, ou seja, existe uma ideologia que pretende chegar ao socialismo, mas por vias democráticas e por vias reformistas, ou seja, não é nós vamos controlar o poder e nós vamos ter comunismo aqui, é mais do tipo, nós vamos a eleições, nós ganhamos, perdemos e esperamos pelas próximas, e vamos implementar políticas de ajuda aos sem-abrigo, de melhorar as situações de empregabilidade, de melhorar os salários e melhorar os horários, pronto, tudo isso, vamos dar subsídios às pessoas, etc. Enquanto que do outro lado tínhamos também uma vertente mais conservadora,
porém com o mesmo objetivo, que era dar às pessoas um estado de bem-estar, um estado de providência, tal como vimos no vídeo anterior da resistência das democracias liberais, em que elas, para não terem revoltas e não terem muitos stresses, implementaram no caso da América o New Deal e no caso da Europa as frentes populares, os governos de frente popular, que eram basicamente coligações de esquerda. Só que esta chama-se democracia cristã, por oposição à social-democracia, que é só socialista, e basicamente tem um bocado mais de conservadorismo, mas dá para ver que ambas as vertentes têm o mesmo objetivo, que é melhorar a vida das populações, utilizar a riqueza do país para melhorar a vida de todos. E, portanto, isto leva a que exista muito mais paz entre todos, que ninguém queira fugir para o comunismo, que ninguém se revolte, que não exista extrema-direita, etc. Temos também, então, um aumento do setor público e do intervencionismo, portanto, por causa do New Deal, começam a haver mais funcionários públicos, começam a haver mais serviços, começa a haver, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde em vários países, nomeadamente na Inglaterra, acho que foi o primeiro país a ter um, e portanto começa de facto a melhorar a condição de vida das populações no geral, quer dos mais pobres, quer dos mais ricos. E portanto estava toda a gente feliz. O que é que acontece quando está toda a gente feliz e quando os bens de primeira necessidade são assegurados? Vamos aos bens de segunda necessidade, ou seja, aos bens supérfluos, aos bens que ninguém precisa, mas com a publicidade passam a precisar, e aos bens em que se calhar é mais por entretenimento, porque temos que nos divertir, temos que fazer alguma coisa da vida, já que não temos que morrer para tentar comer pão. O que acontece? Começaram a surgir mais jogos, o cinema começou a crescer e, no geral, a sociedade tornou-se consumista. Ou seja, mesmo no setor alimentar, há comida que é necessária, há comida que não é tão necessária. E começou a surgir uma imensa publicidade, uma imensa propaganda a cada um dos produtos, do tipo, compra isto e isto vai-te fazer feliz. E, portanto, agora temos pessoas que querem gastar 5.000 euros em roupa, temos pessoas que só querem saber de marcas, etc. Já na altura foi assim e, portanto, sendo bom ou mau, tornamos-nos numa sociedade consumista. E basicamente isto de facto melhora as coisas para os produtores, porque há mais lucro, há mais comércio, a economia continua a crescer, por isso é que também tivemos os gloriosos 30. E houve algumas coisas, digamos, más. Começamos a ser dependentes do petróleo. E começou a haver uma maior concentração de fábricas. Isto pode ser mau para o clima, mas para já isto não importa, não vai ser no teste se foi mau para o clima ou não. O que acontece? Começam a haver muitas fábricas, começam a haver muitas indústrias e as próprias empresas começam a dizer: uau, eu já dominei este mercado todo, ou já atingi todo o mercado-alvo neste país, vou passar para o próximo. Então as empresas começaram a ser multinacionais, que já hoje é um termo que conhecemos, começaram a haver empresas multinacionais que iam para os diferentes países e faziam as suas sedes e faziam as suas filiais, e basicamente o comércio, como estava liberalizado, começou a expandir-se para todo o mundo. E isto é sempre bom para o comércio, porque são pessoas que estão especializadas num produto e vão fazê-lo para o outro lado, então toda a gente ganha. Já no mundo comunista as coisas estavam um bocado diferentes. Porquê? Então, como sabem, eles funcionam por planos quinquenais e agora são tipo uma área ainda maior, têm muito mais países de influência. O que é que a União Soviética estava a fazer? Estava então nesta corrida ao armamento com os Estados Unidos. Enquanto que os Estados Unidos e os países aliados estavam todos com economias a crescer, com os 30 gloriosos, a dar-se ao luxo de serem sociedades consumistas e que querem mais e mais só por ter, na União Soviética continuavam a passar fome, continuavam a não ter produtos essenciais, a não ter eletrodomésticos em casa, a não ter comida em casa. Portanto, esse tipo de coisas más. Porque de facto todo o dinheiro, todas as pessoas estavam dirigidas a auxiliar a produção da guerra, a manter o país forte para o exterior. E, portanto, sacrificou-se muito o nível de vida da população, que continuou baixo e continuou cada vez a piorar mais. Que, sinceramente, me espanta desde 1916 ou 18. Pronto. O que é que acontece? A dada altura, Stalin morreu e, portanto, subiu uma nova pessoa ao poder. Neste caso, foi Nikita Khrushchev. E, sim, eu esforcei-me para dizer o nome dele direito. Basicamente este homem foi um bocado mais pacífico do que Stalin, já não era tão revolucionário e foi mais do tipo: ei, nós estamos mesmo na merda, olha, aquele gajo era mau. Toda a gente ficou tipo espantada: pera, ele era mau? E ele: vocês não perceberam? E porque de facto já existia toda esta lavagem ideológica e as pessoas gostavam realmente de Stalin. Mas pronto, Khrushchev disse: não, ele era mau, vamos fazer aqui algumas reformas, vamos tentar apaziguar as coisas como os Estados Unidos. De facto, Khrushchev até viajou aos Estados Unidos algumas vezes, apesar de não desistir da Guerra Fria, mas foi tentando suavizar as coisas. Porquê? Para poder orientar então alguns dos esforços para manter as pessoas vivas. E portanto,
aproveitou todas as fábricas, essas cenas, e começou a tentar melhorar. E assinou também alguns contratos de redução do poder nuclear com os Estados Unidos, e tipo de reduzir os testes nucleares e cenas assim. Ora, a União Soviética cumpriu, os Estados Unidos cagaram na cena e continuaram a testar mísseis nucleares. Mas a União Soviética ia fazer o quê? Nada. Ao menos agora estavam a tentar localizar, direcionar as coisas para ter uma sociedade em condições. Portanto, é isto, o mundo comunista foi literalmente sacrificado pelo poder militar, e só lá para o fim da Guerra Fria e do fim da União Soviética em si mesma é que começou a melhorar um bocado. Portanto, os dois mundos eram muito diferentes, uns diziam que os outros eram maus, e no fundo os Estados Unidos e os aliados chafaram-se bem, a União Soviética só fosse mal. A Guerra Fria não foi exatamente uma guerra, foi mais um período de tensão com afrontamentos indiretos, ou seja, só os pontos quentes, e é isso, Guerra Fria.